Agora nós vamos conversar ao vivo com o ex-presidente Jair Bolsonaro sobre a operação que ocorreu no dia de hoje na casa do filho de Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, em Angra dos Reis. Ele já está conectado conosco. Muito boa noite, obrigada pela entrevista, presidente. Boa noite, obrigado pela oportunidade. E, como sempre, fique à vontade. Por favor, pergunte o que vocês acharem que deve ser perguntado. Presidente, quero começar perguntando ao senhor, para o senhor descrever como foi essa operação na manhã de hoje, dessa operação da Polícia Federal, e quais foram os objetos que foram apreendidos. Bem, na verdade, começa com ontem, no meu entender. Fizemos uma live, chegou a bater o pico de 500 mil pessoas assistindo, 100 vezes mais do que o atual mandatário. Teve algumas questões sensíveis tratadas ali, mas, no meu entender, nada ofensivo. Talvez o mais importante que eu tratei ali, que eu não fiz comparação com o Brasil, mas citei a Venezuela, onde lá o governo e a situação fazem um acordo para que tivesse eleições limpas na Venezuela. E após esse acordo, tinha interesse americano nisso, tá? A questão do embargo, e logo depois disso, na sexta-feira, o Tribunal Supremo de Justiça lá da Venezuela torna a Maria Corina e o Capriles inelegíveis por 15 anos. E o Maduro tinha dado demonstração, por ironia, em dezembro, que as eleições seriam limpas, tanto é que ele adotou o voto impresso lá. E não fiz qualquer paralelo com o Brasil. Bem, eu estou aqui na Vila Histórica de Mambucaba. Angra dos Reis é um município bastante grande, né? Talvez um dos maiores aqui do estado do Rio de Janeiro. E não foi a PF. O relator, o senhor Alexandre Moraes, determinou, então, correndo, no meu entender, uma busca e apreensão nesse endereço onde eu estou no momento, Vila Histórica de Mambucaba, que é a minha casa registrada em meu nome, mas era direcionada ao vereador Carlos Bolsonaro. Tanto é que foi correndo que a Polícia Federal não chegou aqui às 6 da manhã, chegou às 7h30 da manhã. Às 6 horas, você pode olhar para a minha cara aqui, né? Eu já estava no mar pescando. Pratico um dos poucos esportes que eu posso fazer, em especial depois da facada, que é o esporte aquático, que eu sou recomendado a fazer. Eu faço a caça submarina e também pesco um pouquinho e passo o tempo. Então a polícia esteve aqui 7h30 da manhã, e por volta das 9h30, como eu estava numa área onde não pega sinal de telefone, até cito o local, Ilha Deserta, perto da Ponta da Joatinga. Se alguém for lá vai ver que não pega sinal de telefone celular, mas num deslocamento que fizemos lá, entrou uma chamada do advogado meu que estavam fazendo busca e apreensão na casa do Carlos, meu filho, no Rio de Janeiro. Logicamente fica preocupado, né? Não com a busca e apreensão em si, porque a gente não deve nada, não tem nada para esses caras aí, não vão achar mala de dinheiro, não vão achar drogas, não vão achar nada comprometedor, porque não temos esse hábito de fazer as coisas erradas. Comecei então a conversar de lá mesmo com advogados, o que fazer, e acabamos então eu e o Carlos de jet ski retornando aqui para a Vila Histórica de Mambucaba. Bem, a Daniela Lima já tinha soltado o fake news dela, de que teria sido encontrado um laptop da BIM na casa do Carlos. Depois a própria PF desmentiu a Daniela Lima. Mentira. Depois também, eu acho que foi a própria Globo, falou que quando a PF chegou aqui, nós fugimos. Ninguém fugiu aqui, até que a PF tenha chegado, o pessoal chega de fuzil armado, como é que eu vou fugir? Pegando um barco e fugindo. Bem, duas fake news, logicamente, para apimentar essa busca e apreensão. E o que causa surpresa, quem aí está fazendo o primeiro período de direito, dá para entender, que eles tinham preparado aqui, conforme informações que tivemos ao longo do caminho, que o meu filho Eduardo, que é o deputado federal e também agente da Polícia Federal, tinha chegado aqui, creio por volta de 9 horas, creio, e vinha conversando com eles, e a ordem de busca e apreensão era onde o Carlos estava hospedado. Ele estava numa pousada do lado, como um irmão meu foi embora domingo, ontem ele veio para cá. Se estiver na pousada do lado, não estaria aqui na minha casa. E reviraram minha casa toda.
na verdade, estava atrás de alguma coisa minha, porventura, né? Que se tivesse algo de errado, estaria escondendo aqui, e não na minha casa, como já foi feita a busca e apreensão em Brasília, ou minha casa na Barra da Tijuca. E o que levou? O que eles aprenderam aqui, então? Primeira coisa, resolveram depois não aprender o telefone celulares de todos que estavam aqui em casa, apesar disso não estar na busca e apreensão, talvez porque estava alojado aqui um senador da República, que é o meu filho Flávio. Né? Então, talvez em função disso, resolveram não aprender esses objetos dessas pessoas. Mas aprenderam o notebook e um tablet de um assessor meu de nome Tércio. Ele trabalha no PL comigo em Brasília e está me acompanhando aqui porque eu não paro de trabalhar o tempo todo. Agora, eu respondo, se o Tércio tivesse curtindo férias na Paraíba, querer ir de lá, não tinha problema nenhum. Se ele tivesse com o seu tablet, seu laptop, na esquina aqui do lado, aqui, né, tomando um refrigerante e trabalhando, não tinha problema nenhum. Agora, como ele estava aqui em casa, pegaram esse material dele. Não previsto pegar esse material no documento de busca e apreensão. Então, é uma operação atípica, falam tanto em ABIN paralela, como falavam lá atrás, que eu tinha um gabinete paralelo também, que eu tinha um gabinete do ódio também, que eu era o responsável pela morte da Marielle Franco, entre tantos outros absurdos que sempre me acusavam, né, e acabam chegando a lugar nenhum. É coincidência, tão logo, não acabou o caso Marielle ainda, porque falta homologação aí do delator. Mas eles sabem que não vão chegar a mim, porque eu não tenho nada a ver com isso, já vem a história da BIM paralela. Presidente, eu vou abrir a rodada agora para as perguntas dos nossos comentaristas. Ana Paula Henkel. Boa noite, presidente Bolsonaro. Obrigado pela entrevista. Presidente, ontem o senhor fez uma live com um número recorde, né? Agora já está acima das mais de 1 milhão de visualizações, 400 mil pessoas ao vivo. 4 milhões. Agora já está em 4 milhões, é que eu vi hoje de manhã. Sim. Sim. Isso. E ao vivo, assim, um número impressionante para um homem que está, inclusive, inelegível, né? O senhor demonstrou ontem na live um capital político ainda muito forte. O senhor acha que a operação de hoje tem alguma coisa a ver com algum assunto que o senhor tenha abordado ontem na live e que já atinge, né, milhões de pessoas hoje no Brasil? Olha, talvez quando eu toquei no assunto que eu falei, vou dar uma notícia. Não citei o Brasil, não quis comparar com o Brasil. A questão ali do acordo lá do Maduro com a oposição, tá? Em trabalhar por eleições limpas. E o Maduro deu um sinal com o voto impresso em dezembro, quando ele foi para o referendo ali, se ele poderia ou não anexar a parte de Essequibo. Tá? E depois eu falei que na Nicarágua está um pouco mais avançado. Lá não se torna inelegível, se prende. Lá tem 7 opositores a Ortega presos. Pô, talvez isso tenha mexido com os brios de alguém, né? E, obviamente, eu não falo mais de eleições de 2022, se falar é crime, se você falar quem entrou com ação de investigação judicial lá no TSE foi o Carlos Lupe, que há 2, 3 anos, ele, nas inserções do PDT, ele falou que eleição sem voto impresso é fraude. Então, ele duvidou 2 anos antes dessa questão e depois me denuncia por ocasião do encontro com embaixadores, ter sido crítica ao sistema eleitoral nosso. Teria muito a falar sobre isso. Te acompanho também, Ana Paula, que você fala sobre essas questões. Pensamos da mesma maneira. E eu entendo que eleição tem que ser mais do que transparente, né? Porque ela é a alma da democracia. E eu luto contra esse sistema eleitoral desde 2012. Então, não é de agora que eu luto contra eles que eu peço mais transparência no sistema eleitoral. E daí quem fala qualquer coisa sobre o sistema eleitoral está atacou o Estado Democrático de Direito. E o absurdo começou lá atrás, quando o TSE cassou o mandato do deputado estadual Francisquino do Paraná, porque
quando faltavam 10 minutos para acabar as eleições de 2018, ele abriu uma live e falou que o pessoal ia votar, e é verdade o que ele falou, e apertava o 1, já aparecia lá o 13. Tá, em vez, o meu número é 17, o Haddad era 13 e apareceu 17. Era muita gente reclamando no tocante assim, mas mesmo assim, fomos vitoriosos. Deixo claro a vocês, o TSE, em novembro de 2018, determinou que a PF instalasse um inquérito para apurar equívocos, né, que poderiam me tirar a presidência e entregar para o Haddad, e conforme a apuração foi prosseguindo, de forma bastante rápida, resolveram não arquivar, não dar continuidade àquele inquérito. E esse inquérito que eu discuti, abri para os embaixadores, se não me engano, 4 meses antes das eleições de 2022, que, em cima disso, foi a primeira ação para me tornar inelegível. Esse inquérito está aberto até hoje. E é impressionante que a nossa imprensa, eu não vou falar, para mim não é surpresa, não quer tomar conhecimento desse inquérito. Eu não vou falar desse inquérito também. Mas tem que tomar conhecimento. A gente conversa sobre ele. Até gostaria de conversar com o Alexandre de Moraes sobre ele. Mas, obviamente, acredito que ele não me dê essa oportunidade. Até porque o TSE tomou medidas bastante, no mínimo, aí, duvidosas por ocasião das eleições de 2022. Me proibindo de fazer live, me proibindo que mostrasse imagem do 7 de setembro, me proibindo que mostrasse imagem do Lula defendendo o aborto, tá? Imagem do Lula defendendo aí que o roubo de celular para tomar uma cervejinha é legal, proibindo que eu botasse o Lula com o gorro do CPX na cabeça, que eu mostrasse a imagem do 7 de setembro, do enterro da Rainha Elizabeth, da minha passagem pela ONU. Basicamente, eu fui cerceado em quase tudo. E uma coisa lamentável, o TSE fez uma campanha paga para jovens tirar o título de eleitor. Um pouco mais de 4 milhões de jovens tirar o título de eleitor. E a tendência da juventude, nós sabemos disso, é votar na esquerda. Então, tudo isso aconteceu, ninguém pode negar. Quando nós questionamos, depois das eleições, o partido nosso, o PL, uma petição questionando algumas coisas em cima de resoluções do TSE, em poucas horas foi indeferido e foi nos aplicada uma multa de 22 milhões de reais, naquela parte do recurso que é mais livre para você usar, né? Porque o fundo partidário tem uma destinação específica. E daí o partido, reunindo lá com o presidente do partido, o que fazer? Se a gente recorrer, a multa ou vai passar para 200 milhões ou vão caçar até o registro do partido. Porque a composição do TSE não era simpático a nós. Até aquela questão lamentável que aconteceu do ministro relator, o senhor Benedito, no dia da diplomação do senhor Lula, ele fala no ouvido do senhor Alexandre de Moraes, isso foi captado, né? Missão dada é missão cumprida. Que missão dada é missão cumprida é essa? Tá certo? Estão apurando a BIM paralela? Será que houve um TSE paralelo também? O que aconteceu? E outra coisa, todas as medidas restritivas ao longo das eleições de 22 foram contra nós. Quando lá fazem lá um inquérito, empresários golpistas, tinham 8 empresários golpistas, um absurdo, tá? Na verdade, foi para fazer o quê? Intimidar as pessoas da direita e tirar do ar a página do senhor Luciano Hang, que tinha aproximadamente 10 milhões de seguidores e era uma pessoa que defendia as nossas bandeiras, que todo mundo sabe quais são as nossas bandeiras. Então, presidente. Sim, por não. Perdão, desculpa interromper. O Silvio Navarro também tem uma pergunta aqui para o senhor. Presidente, boa noite. O senhor disse agora há pouco que foi recolhido um computador, um laptop de um assessor seu, funcionário do PL, que aparentemente, pelo que se sabe, não é alvo da operação de busca. Isso, aliás, tornaria a operação nula, nulidade dessa operação a partir daí. Eu pergunto o que mais foi recolhido que diz respeito a outras pessoas e não do vereador Carlos Bolsonaro. Um bloco de notas, por exemplo, eu já vi algo parecido do senhor. Me mostraram 5 papéis, que eu não sei de quem são aquelas grafias, mas o meu rascunho
6, 7 páginas da live de ontem, também foi apreendido com a letra de próprio punho minha, porque eu botei lá, Marielle Franco, isso, o caso Venezuela, isso, e botei várias questões de acordo com o andamento da live, como eu responderia. Aquilo era um memento, né? Era um memorial para mim, e de próprio punho meu. Isso foi levado. E agora não sei que histórias vão fazer em cima disso. Não devo nada, tá? Estou com consciência tranquila. Sinto, obviamente, isso é óbvio, que a gente cada vez mais vai perdendo a liberdade de expressão, de conversar. Não tinha nada sobre vacina ali, porque hoje é da prisão, se falar em vacina, da prisão no Brasil. Não tinha nada também ali sobre o projeto da censura, porque pode dar cadeia também a questão da censura. Não tinha nada sobre urna eletrônica, porque isso também dá cadeia, da inelegibilidade, etc., aqui no nosso país. E nós estamos praticamente dentro de uma ditadura e não tomamos conta dessa realidade. E o povo vive amedrontado. A gente sabe aqui, todo dia, quase eu faço aqui o que eu chamo cercadinho de Mambucaba, né? Em média 25 pessoas, eu boto para dentro e fico uns 40, 50 minutos conversando. Me surpreende, aqui é um lugar humilde, pobre aqui, me surpreende o grau de informações dessas pessoas. Então, eu quer ou quer não, eu sou a liderança. E tive há pouco aqui em Alagoas, Rio Grande do Norte, eu sou tratado como rei pelo povo humilde. Tá? Aqui também, onde eu ando, aqui em Mambucaba, quase não posso andar em Mambucaba, ou andar aqui em Angra dos Reis, que o pessoal assedia, quer tirar foto, quer bater um papo, fala muita coisa, tá certo? E os caras, obviamente, eu entendo que sou uma liderança, apesar da inelegibilidade, no meu entender, um julgamento completamente injusto. Se for comparar com a Dilma, que foi cassada, e foi mantida a elegibilidade dela. Se falar da chapa também, Dilma Temer, lá atrás também, foi arquivado por excesso de provas, né? Então, comigo é tudo exatamente diferente. Eu sou uma pessoa um pouco, talvez deselegante para alguns, né, que fala palavrão, alguns acham que eu não tenho pedigree. Agora, eu tive a coragem de montar um ministério competente, convidei pessoas competentes e aceitaram trabalhar. E nós, apesar da pandemia, da guerra lá fora, da crise hídrica de 21, nós vencemos isso com números da economia bastante favoráveis. E sempre lutei pela autonomia médica no tocante à Covid. Não embarquei no discurso politicamente correto, até porque eu vi que circulou aí um pôster, o Djokovic, né, aquele campeão de tênis, e eu, em cima escrito, o que eles têm em comum? Embaixo estava escrito, eles leram a bula da Pfizer. Eu não vou entrar em detalhe tocante a isso daí, mas tem muita coisa acontecendo que você não pode discutir mais, como agora o governo quer impor a vacina para crianças, 6 meses a 5 anos. Não vou falar sobre isso, que sou o pai de uma menina de 13. Então, se fosse sobre 13, eu falaria. Não falo agora porque vem aquela história de terraplanista, antivacina. Eu vi aqui o camarote outro dia da Globo, estou aguardando a Globo fazer com vocês, né? Como a Jovem Pan e também a outras televisões que eu falei ao vivo agora, a TV Globo me dá o espaço para conversar ao vivo sobre esse assunto. Tinha uma garota aqui, uma jovem menina aqui fora aqui da Globo, que me filmou quando fui me despedir da Polícia Federal. Eu não dei entrevista para ela, porque eu só falo ao vivo, gravado, e jamais falo na Globo. E acho que daria uma boa audiência com a Globo. Se ele topasse falar comigo, sábado, no horário do Fantástico, ao vivo, pode ter certeza que ia bater um recorde de audiência a TV Globo. E eu não baixaria o nível, em hipótese alguma, mas falaria, como estou conversando com vocês, o que está acontecendo no nosso Brasil. Presidente, já aproveita... Perdão, desculpa interromper, aproveitar o gancho, você está falando de audiência, eu quero registrar aqui que são 72 mil telas nesse momento exibindo o Oeste Sem Filtro e acompanhando essa entrevista, além, claro, de todas as rádios e web rádios que também transmitem o nosso programa. Muito acima dos concorrentes, como bem lembrou Augusto Nunes. Só antes da gente girar aqui a rodada, presidente, eu queria perguntar, o seu filho Carlos Bolsonaro, vereador do Rio de Janeiro, foi convidado a depor na Polícia Federal. O senhor sabe se ele vai aceitar esse convite? Convidado não, foi intimado. A previsão é amanhã. Eu vi que essa notícia tinha vazado,
tá ele que está preocupado aqui, quem vazou? Eu falei, não fomos nós, só eu e ele sabia, eu como pai, que ele se reporta a mim quase tudo que acontece, né? Então está previsto ele depor amanhã e vai se fazer presente com um advogado pelo menos, parece que 2 devem comparecer, né? E vão falar sobre a BIM paralela. Perdão, então, presidente, porque a informação que tinha chegado para a gente era que ele havia recebido um convite para depor na Polícia Federal. Então, agora foi intimado e vai ocorrer, então, essa intimação amanhã, é isso? Me desculpa, se a PF me convidar, eu não vou. A não ser que seja uma festa de inauguração de alguma coisa, uma formação que vai ter um churrasco. Daí eu vou pensar se vou. Agora, convidado, eu acho que ninguém vai para a Polícia Federal, a não ser em eventos festivos, né? No meu entender, eu posso conversar com ele, se é convite ou intimação. Eu acho que é intimação. Tá certo. Augusto Nunes também tem uma pergunta para o senhor. Presidente, boa noite. É um prazer voltar a conversar com o senhor. Eu desconfio que os partidos que não usam esse nome já começaram a campanha para as eleições deste ano. Eu queria saber como é que o senhor pretende agir, como é que o senhor pretende usar essa popularidade a que o senhor se referiu, que aparece nas ruas, né, durante a campanha. O senhor vai participar ativamente da campanha para as eleições municipais? Augusto, para que não haja dúvida, eu estou empregado no PL, tá? Que pese minha relação cordial com o Valdemar da Costa Neto. Eu não preciso desse recurso, ganho 41 mil brutos por mês, graças a Deus não preciso. Deixo claro a vocês, tenho uma aposentadoria da Câmara de 30 mil reais brutos por mês, que não fiz uso dela enquanto presidente da República, e aproximadamente 12 mil do Exército Brasileiro brutos também. Além daquela doação de PIX, que vocês sabem que foi algo espontâneo por parte da população. E, então, graças a Deus, financeiramente estou muito, muito bem. Agora, pretendo participar do futuro do meu país, porque eu tenho uma filha de 13 anos que está nesse caminho. Eu não quero que ela pegue um Brasil pior do que eu peguei. Eu quero o melhor para ela. E o que eu acho que nós temos que lutar é pela questão da liberdade. Eu posso criticar você, Augusto, se você não concordar, você me processa. Agora, você me prender, me desmonetizar, caçar o passaporte, fazer busca e apreensão, isso é um absurdo o que vem acontecendo no nosso país. Um país fantástico. Agora, adianta alguma coisa, não quero entrar em detalhes, há interesse por parte de um outro país, pelo menos, né, que São Paulo, Santos, Angra, que é um local estratégico, e alguns outros municípios não caiam nas mãos de pessoas que estejam afinadas conosco, né, no Partido Liberal. Que o Brasil é um país riquíssimo, ninguém tem o que nós temos, e um outro país tem realmente usado a nossa pátria, né, em benefício do seu próprio povo. Então, a questão estratégica é muito importante. Eu gostaria de um dia, né, não é agora, nem vou marcar com ninguém, um dia, quem sabe, eu possa abrir as informações que eu tive ao longo de 4 anos. Não vou falar que esse ou aquele é feio, né? Não, é barrigudo, é careca, ou é bonito, não. Eu quero falar de parte da conversa que eu tive com chefes de Estado pelo mundo, dos interesses que tem o Brasil, o que nós pudemos fazer aqui com o nosso ministério, que a grande maioria foram pessoas excepcionais, tanto é que nós temos aí exemplo em São Paulo, como o Tarcísio conduz a política aí, como tantos outros também, senadores, deputados federais. A direita existia, mas não aparecia. 28 anos de parlamento, e tem muita história para contar. E essas questões, né, em parte, o povo tem um sentimento. Hoje em dia, o que eu mais escuto por aqui, né, qualquer lugar do Brasil, é obrigado. E, geralmente, o Augusto, o ex, né, em qualquer situação, não é bem-vindo. O pessoal tem muito mais críticas do que elogios a fazer. Agora, nós conseguimos, ao longo de 4 anos, com verdades, mostrar para o povo o que é cada poder da República, as nossas riquezas, a importância do legítimo direito à defesa, da propriedade privada, que foi relativizada agora
no dia seguinte ao segundo turno já foi relativizada. Quando se fala em propriedade privada, vê as ações do MST, os acordos que nós assinamos com o mundo todo, alguns informais que eu tive com chefe de Estado importante. Quando eu falo importante, leia-se, por favor, bélico nuclear. Eu não posso, por exemplo, explorar com ganho de capital para nós também, né? Agregando valor para nós também, região de 6 lagos, dentro da reserva indígena, se for com um país nuclear. Eu não posso fazer um acordo com o Japão, com a Coreia do Sul nessa questão. E explorar nossa biodiversidade na Amazônia, dividindo aí os ganhos dessas riquezas com esses países, porque outro país importante, que tem um poder enorme de acionar as ONGs contra a gente, realmente, com raras e honrosas exceções, as ONGs são um grande atraso para o Brasil, e nós não podemos, Augusto, continuar vivendo, pisando em terreno rico como o nosso, e o povo pobre. Então, tem como sair dessa situação? Tem. E, Augusto, por favor, eu estou com 68, você está com um pouquinho mais do que eu. Você entende quando uma pessoa fala do coração a verdade ou não. Eu podia estar muito bem do outro lado da esplanada, mas muitíssimo bem, rico, inclusive, sem problema nenhum. Mas aceitei, mas, ou melhor, decidi ficar do lado mais difícil, o lado do nosso povo brasileiro, tá? Atendendo o que for possível à nossa população. E muita coisa foi feita, o pessoal foi aprendendo, a lei da liberdade econômica, o PIX é do Banco Central, o pessoal não é do Bolsonaro. Bem, não é do Bolsonaro, mas é do Banco Central, e naquele tempo o Banco Central não era independente. É de novembro de 2020. Por que não saiu antes? É pressão, lobby de banqueiros, interesses, e por aí afora. Então, para mim, nunca ninguém chegou para mim, olha, se mudar essa vírgula nesse decreto que está no forno, a gente conversa lá fora. Minha fama é de maluquinho no tocante a isso, fiz o que tinha que fazer. Fui nota 10? Não, mas fiz o possível com a brilhante equipe de ministros que eu tinha. E quando eu falava que o Paulo Guedes era posto Ipiranga, o analfabeto não entende de economia. Ainda bem que eu não entendo, né? Mais do que não entender, você não dar piruada, como estamos vendo agora. Quando chegar para valer o que foi essa reforma tributária, a população, lamentavelmente, já sofre bastante aqui no Brasil, vai sofrer mais ainda. Eu apelidei essa política econômica do Haddad Lula de menos vacas, mais leite. Os caras só pensam em arrecadar. E agora estão botando com o vice aí do bolo em São Paulo, a senhora Marta, né? E depois de 3 anos com o prefeito, resolveu assumir a sua verdadeira identidade. E ela foi conhecida como prefeita, como Martaxa. Eu acho que ela não devia ser vice do bolo, devia ser uma executiva aqui do Haddad. A Martaxa com o Taxad. É o que eles sempre fizeram. Nada de interesse de bem-estar para o nosso povo. Deixo claro, quanto mais nós diminuímos ou eliminávamos algum imposto no Brasil, mais a gente arrecadava, em especial ao longo do ano de 2022. Perfeito, presidente. Já são 87 mil telas acompanhando essa entrevista nesse momento. O Adalberto Piotto também tem uma pergunta para o senhor. Presidente, boa noite. Obrigado por nos atender aqui em Oeste. O senhor ficou 28 anos no parlamento, quase 30 anos. O senhor viu alternância de poder, sabe exatamente qual é o jogo político entre oposição e situação. Mas desde quando o senhor se elegeu, a gente viu uma mudança completa no comportamento, sobretudo, do Supremo Tribunal Federal e também do Tribunal Superior Eleitoral. É uma mudança de regras. O que era pacificado no entendimento do jogo político, da discussão política, do debate político, da vida política e dos 3 poderes, houve uma alteração gigantesca. O senhor tem feito aí, que pese, obviamente, a sua popularidade, que é crescente, as suas lives que batem recordes de audiência, muito mais do que, por exemplo, a gente viu o fracasso da tentativa do governo Lula de fazer aquilo às terças-feiras, se não me engano. Mas como reagir institucionalmente a esta situação completamente nova? O seu partido, o senhor, há mais gente que possa se juntar institucionalmente para tentar trazer o Brasil de volta ao que ele estava acostumado desde a Constituição de 88? Porque o jogo mudou as regras de repente. As regras são completamente outras e fora da Constituição. A gente tem falado disso, desses inquéritos sem fim, inquéritos sigilosos, uma série de persecução, a gente está vendo com muita frequência agora, só acabou de ser vítima também, o seu filho. Mas como enfrentar essa situação hoje?
Olha, na minha campanha em 2018 e durante meu mandato, eu sempre me socorria de versículos bíblicos, como João 8,32. A verdade dói, tá? Mas isso me fez crescer. E uma passagem outra bíblica também é que, a mais importante, talvez responda ao seu questionamento. Por falta de conhecimento, o meu povo pereceu. Então, ao longo do meu mandato, eu tentei informar a população o que era o Brasil. Quem é que tem o que nós temos? Você vai lá para a Rússia, tem o dobro, tem 17 milhões de quilômetros quadrados, nós somos metade disso. Agora, qual é o melhor país? É o nosso. Nós temos mais riqueza minerais, mais biodiversidade, mais terras agricultáveis, mais água doce, mais belezas naturais, e tem também a miscigenação do nosso povo, que é fantástico esse daqui. E então isso nós fomos mostrando à população, nós resgatamos a bandeira nacional, que era queimada e pisoteada pela esquerda o tempo todo. Nós passamos a campanha nacional com lágrimas nos olhos. Nós falávamos em Deus com o coração, falávamos em família também. E o governo, o anterior, né, esse que está aí agora, desde 2009, num decreto que tratava do PNDH3, ele atacava a base familiar. 180 itens nesse PNDH3, o Plano Nacional de Desenvolvimento de Direitos Humanos, dos 180 itens, o mais importante era a desconstrução da heteronormatividade. É ensinar para a criança na escola, e a criança é refém na escola de alguns maus professores, ensinar besteira. A Maria pode ser Joãozinho amanhã. O PT tentou lá atrás diminuir o estupro de vulnerável, que há 14 anos, tentou passar para 12 anos. Tinha uma deputada aqui, não vou citar o nome dela para evitar problemas, né? Mas ela passou lá pela Direitos Humanos, ela tinha um site escrito Humaniza Redes. O que dizia esse site? Se você, um de vocês qualquer, encontrar um homem introduzindo, né, numa criança de 3, 4 anos de idade, ele não deve ser levado à delegacia, e sim para um hospital, porque ele pode estar sofrendo de transtorno. O caso dele é de saúde e não de polícia. Ensinavam isso o tempo todo, pregavam isso, e eles vão cada vez mais desgastando a nossa sociedade. Quando uma família está destruída, né, um casal aí se vê dividido, tá? Acabou aquela família, é briga do casal com filhos, e a esquerda floresce em cima disso. Quanto pior está a célula da sociedade, que são as famílias, melhor para eles governarem. Para eles, tá, basta você jogar um grão de milho no chão e você tem que pegar e dizer, graças a Deus, muito obrigado. E a gente sempre fala em comparar outros países conosco, né? E esses outros países que aceitaram essa ideologia, como são os nossos irmãos venezuelanos, como eles chegam em Pacaraima, lá em Roraima, o que eles sofrem ao longo do caminho. A Venezuela é o país mais rico do mundo em reserva de petróleo. Como é que pode estar nessa miséria que está aí? Eu comparo sempre Israel com o Brasil. Olha o que eles não têm, veja o que eles são. Olha o que nós temos e veja que nós não somos. Qual o problema nisso? Infelizmente, a classe que eu ainda pertenço, né? Apesar de estar inelegível, sempre pertencia à política. O povo é aterrado? Não. O povo é iludido, é enganado muitas vezes a votar erradamente, e ele cai nessa armadilha porque não tem uma boa base de conhecimento nas escolas. Olha a pátria educadora, quem adota aí o método Paulo Freire, nós começamos a alfabetizar crianças em 6 meses, enquanto no governo do PT eram 2 anos. Rapidamente, quando o Lula assumiu, a Secretaria de Alfabetização foi para o espaço, deixou de existir o método Nadalim, tá? E tantas coisas que nós fizemos para exatamente voltar a nos orgulhar da minha escola. Eu sou de escola pública, a região mais pobre de São Paulo, Vado Ribeira, ali eu tive toda a minha educação, o final do grupo, o ginásio científico, e sem vestibular. Passei no concurso da Escola Preparatória de Cadeiras do Exército,
200 vagas por pessoa. E no final daquele ano, como tinha já o científico, e não sabia, nem havia prestado concurso para a escola errada, prestei concurso para a Academia Militar das Agulhas Negras, 38 vagas pelo Brasil todo, e fui aprovado. E concorri com alunos de colégio militar. Porque como tinha cada colégio militar um número de vagas fixo, os primeiros de turma prestavam um concurso que, uma vez passando, ocupava a vaga do concurso de admissão e a outra vaga abria para o teu colega que estava na bica aguardando. E não era só comigo, era algo diferente. Tanto é que esse governo não tem preocupação. Ou melhor, a preocupação do PT é fantástica, né? Fazem realmente aquilo que está na cartilha deles, né? Temos uma massa que não consegue... Ele não consegue interpretar nada. Hoje, na busca e apreensão aqui em casa, pegaram, isso é praxe da Polícia Federal, uma pessoa lá fora, acredito que 30 anos de idade, talvez, e daí mandaram assinar um papel, daí eu falei, tudo bem, olha, você sabe o que está assinando? Ele falou, não. Qual é o teu grau de instrução? Ele falou, a 6ª série, ou 7ª série. Você tem alguma responsabilidade? Você quer assinar? Você sabe? Não. E o delegado, não, mas não tem nada a ver, é só para cumprir o proforme. Eu falei, não, companheiro, tem que saber o que vai... Eu não vou advogar para ele, não vou interferir aqui no trabalho de vocês. Agora, estão obrigando uma pessoa, na verdade, uma pessoa humilde a assinar um papel que a gente não sabe o que pode acontecer com ela no futuro. Eu nem sei. Com todo respeito a essa pessoa humilde, pelo que eu vi, né? Eu não mandei ela ler nada, mas teria dificuldade para fazer a leitura, quanto mais um entendimento daquilo. Então a gente vê com tristeza um país riquíssimo como o nosso, né? Caminhando aí no sentido de Venezuela, de Nicarágua, tá? Um país condenado a ser pobre a vida toda por pessoas que não têm o mínimo de compaixão, o mínimo de interesse em fazer mudar o destino do nosso Brasil. E pergunto, posso adiantar um pouquinho mais? Você vê, né? Eu estive nos Estados Unidos por 3 meses. Graças a Deus estive lá, porque se eu estivesse no Brasil, aquilo que aconteceu dia 8, que eu não sabia que ia acontecer, as consequências recairiam sobre mim. E lá há um fluxo migratório interno de estados democratas para estados republicanos, né? Os democratas lá é o contrário, né? Lá é o que mais se aproxima da esquerda aqui no mundo. E os republicanos são os capitalistas. Agora, o pessoal foge da falta de oportunidade nesses estados para outros. E aqui no Brasil, né? Qual é a região do Brasil das 5 que é proporcionalmente o maior fluxo migratório? É o Nordeste. Para onde, em grande parte? Para estados do Centro-Oeste, do Sul e do Sudeste, em especial São Paulo. São Paulo é a cidade mais nordestina do Brasil. E por quê? A gente quer ficar na nossa terra. A gente não quer sair do meu município. Quando fui aprovado em concurso público, eu não queria sair de Eldorado Paulista. Meu pai, que, graças a Deus, falava quase nada, né? Quase mudo, vai. E eu fui, morrendo de medo, saí de Eldorado Paulista. E aqui é a mesma coisa, o pessoal não quer deixar a sua terra natal e vai para São Paulo. Então, São Paulo é a cidade que tem mais nordestino do Brasil. E por que fogem do Nordeste? Lá devia ser a melhor região do Brasil, que a esquerda domina há 20 anos. O PT domina há 20 anos na maioria dos estados. E o PT não oferece nada para essas pessoas. Nem água do São Francisco eles oferecem, que eles bloquearam a passagem do São Francisco e voltou o carro-pipa para voltar à dependência e para atender os interesses econômicos dos seus grupelhos que tem lá nessa indústria da seca naquela região. Agora, os nossos irmãos nordestinos vão para São Paulo para votar na esquerda para a prefeitura. Presidente, desculpa interromper mais uma vez, batemos aqui 100 mil telas acompanhando essa entrevista nesse momento, além, claro, de todas as rádios e web rádios que também transmitem o nosso programa. Muito obrigada pela entrevista. Eu queria voltar um pouquinho, presidente, para perguntar ao senhor sobre essas 2 últimas operações da Polícia Federal, que tiveram como alvo 2 deputados da oposição, Carlos Jordi, também o deputado Alexandre Ramagem. Eu queria perguntar para o senhor a respeito do silêncio de Rodrigo Pacheco e também Arthur Lira, presidente do Senado e presidente da Câmara, respectivamente, em relação a essas 2 operações que envolveram, inclusive, a retirada de laptops, computadores, dentro do gabinete desses 2 deputados. Como é que o senhor avalia o silêncio dos presidentes das casas legislativas nesse momento? Não me entendeu,
o que acontece de errado nessas casas, né? Teve o seu clímax na prisão do Daniel Silveira. Ele fez um vídeo, lamento cada palavra que ele falou, não gostaria que aquelas palavras fossem dirigidas a mim, e isso culminou com uma prisão em cima dele, decretada por um ministro, e foi confirmado pela Câmara. No meu entender, a Câmara não deveria confirmar, porque o artigo 53 da Constituição fala da inviolabilidade por palavras, opiniões e votos. Em 2001, eu estava na Câmara, apresentamos ali um pronome indefinido, quaisquer. Então, os parlamentares são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer palavras, opiniões e votos. Por quê? O que é quaisquer? Quaisquer. Tá? As medidas que caberiam contra o parlamentar é injúria, difamação, danos morais, seja o que for, nunca uma prisão, no meu modesto entendimento. Mas a prisão, na verdade, eu acredito muito mais à Câmara dos Deputados, para fazer justiça, do que ao ministro que decretou a sua prisão. Porque isso foi cumprido, né? A decisão de manter a prisão não era do parlamento. Então ali houve um avanço muito grande. Eu não quero criticar o Lira ou o Pacheco, a gente precisa desses dois, porque a democracia está pendurada no parlamento no momento, não está pendurado nos outros poderes. E não adianta a gente bater nessas duas pessoas. Confesso que tenho um bom relacionamento, eu tenho com o Arthur Lira. A pedido do Davi Alcolumbre, eu entrei na campanha do Rodrigo Pacheco lá atrás para presidir o Senado Federal e, obviamente, né, não vou falar nem botar impeachment, tirar da gaveta, mas tem que ter uma conversa. São presidentes de poderes, os dois, né? Conversar com o presidente do Supremo Tribunal Federal e resolver essa questão. Não pode continuar esse absurdo desses inquéritos do fim do mundo, sem o apoio do Ministério Público, ao arrepio da nossa Constituição. A Constituição não existe mais aqui no nosso Brasil. Se faz o que bem entender. É muito mais fácil de uma pessoa honesta ser presa do que um traficante, mas muito mais fácil ser preso sendo honesto. Lamentavelmente, é uma realidade. Corro risco falando isso? Corro. Pode, daqui a pouco, a PF me buscar aqui. Qual o crime que eu estou cometendo conversando com vocês? Nenhum. Agora, eu não posso me acovardar, porque dói na minha alma, dói no meu coração, tá? Ver que tem pessoas simples, humildes, presas, condenadas a 17 anos de cadeia, outras tantas na fita, outras ameaças. Quem financiou o ato golpista, o ato terrorista. Olha, meu Deus do céu. Eu até falei na live ontem, né? Segredos são entre duas pessoas. 3, 4, 5 fica complicado. 30, 40... Agora, 1.500 pessoas programaram dar um golpe num domingo, dia 8 de janeiro, em Brasília? Alguém acredita nisso? E se as pessoas quisessem dar um golpe, porque as imagens não são liberadas pelo senhor Flávio Dino, que ainda acho que ele é senador agora, não assumiu o Supremo Tribunal Federal ainda, vamos desvendar isso aí. Por que, por exemplo, quando houve aquele lamentável 8 de janeiro, sobre todos os aspectos, se mostrou a imagem de um cara franzino, magrinho, com uma camisa com a minha estampa, derrubando um relógio, e aquilo foi massificado por praticamente toda a mídia brasileira, e eles dizendo que não havia mais imagem daquilo, dizendo que não havia mais imagem, e de repente a TV CNN divulga as imagens do senhor G. Dias, o general do Lula, passeando entre terríveis terroristas, como se fosse irmão, sem problema nenhum. E daí o G. Dias não vai para o relatório final da CPMI, lá do CPMI na Câmara e Senado, e o meu nome vai, eu não fui convidado nem convocado. Tá? É lamentável a forma como se trata esse presidente no Brasil, e por narrativas apenas. Tá? Então isso dói no coração, dói na alma da gente. Eu peço a Deus aí que toque aí o senhor presidente do Congresso Nacional, o senhor Rodrigo Pacheco, para que, juntamente com o Arthur Lira, né, faça realmente gestões junto ao ministro Barroso, para que esses inquéritos sejam arquivados,
que sejam novamente julgadas essas pessoas numa primeira instância. Nenhum deles tem foro privilegiado, nem eu tenho. Tanto é que o Lula foi julgado lá na vara de Curitiba, porque aqui eu estou sendo julgado, essas outras pessoas também estão sendo julgadas por essas questões. Logo a esquerda, que sempre viveu de anistia, agora fala sem anistia. Eles parecem que tomaram o poder para valer, é isso? É esse sentimento que passa para a nossa população? Quantas vezes eu falei ao longo do meu mandato que tem algo mais importante que a própria vida, que a nossa liberdade? Podia estar do outro lado desse muro, muito bem, sem problema nenhum, preferiu o lado contrário. Eu peço que a imprensa aqui visite aqui a Vila História de Mambucaba. A Folha de São Paulo falou que essa casa onde mora valia milhões de reais, mas nunca publicou uma fotografia dela. Eu agora fiz uma reforma nela, está bastante aprazível aqui, mas é um local de gente pobre, humilde, que eu tenho o prazer de andar descalço na rua aqui, tomar um refrigerante na padaria, bater um papo com o pessoal. O nosso Brasil não pode descambar para um regime de exceção, como estão descambando. E o que é natural, né, a história nos mostra, geralmente chefe de executivo é que toma essa linha. Aqui é o contrário, é um outro poder que está tomando essa linha. Nada justifica falar, 8 de janeiro, uma tentativa de golpe. E dos 4 artigos lá do Código Penal que são julgadas as pessoas, um é tentativa armada de mudança do Estado Democrático de Direito. Que arma, meu Deus do céu? Nem estilingue, nem bodoque, não tinha nada. Não tinha nada com os caras. Vamos fazer um julgamento justo, mas, repito, não seria no Supremo Tribunal Federal. Agora, o que se quer com isso aí? A manutenção dessa pessoa que está no poder. Eu acredito, logicamente, todo mundo que é condenado diz que é inocente, não interessa se ele fez ou não fez, né? Mas no meu caso é inadmissível a minha inelegibilidade. Esperar trocar 2 nomes do TSE, eu sei que foram lista tríplice, mas a indicação foi feita por outra pessoa. Tá? Acontecer aquilo que aconteceu do senhor Benedito, né? O relator, missão dada é missão cumprida. Que missão dada foi essa? Que missão cumprida? Parece que a missão dada, missão cumprida, foi botar o Lula lá. Aquela reunião com embaixadores, o ministro Fachin também, 2 meses antes da minha. Por que se reuniu com embaixadores se é privativo do presidente reunir-se com embaixadores? O abuso do poder econômico de imprensa. Olha, estava aberta para toda a imprensa a minha conversa com embaixadores. Nada foi reservado. Então a gente vê essas questões acontecendo no Brasil, ao arrepio da legislação. Vocês têm razão, não precisa de mais leis, mais propostas de emenda à Constituição. A gente vai fazer cumprir o que está aí. Todo mundo tem que estar embaixo da mesma lei. Não é para um vale uma coisa, para outro vale outra. Isso que veio um descrédito do Brasil. Acabou o combustível da economia do nosso governo para esse governo. Acabou já no final do ano passado, agora entra a realidade pela frente. Quando a gente vê começar subindo produtos da cesta básica, como vê o verdadeiro massacre que esse governo fez em cima dos produtores de leite no Brasil, praticamente acabou com a produção leiteira do Brasil, abrindo a importação de leite da Argentina e do Uruguai, para beneficiar o seu candidato na Argentina às eleições, matando o produtor de leite aqui no Brasil. Falam que eu privilegiaria o agronegócio. Não dei privilégio, não, apenas não atrapalhei o agro no Brasil. A questão do armamento também, os nossos decretos, né, que não foram questionados pela Justiça, nós diminuímos quase 30% de mortes por arma de fogo. Então fizemos coisas fantásticas. Agora, isso tem impacto, sim, nos candidatos nossos pelo Brasil. Eu não sei se vai ser positivo ou negativo. Mas aqui, eu estou coordenando aqui o nosso pré-candidato em Angra dos Reis, bem como está quase certo um em Mangaratiba, outro em Paraty, fechando toda a Costa Verde. Mas tem impacto do inimigo político, fala, olha, fizeram busca e apreensão. E fala isso como se eu fosse um bandido. Ninguém veio aqui atrás de mala de dinheiro. Presidente. Ninguém veio aqui achar se alguém tinha dinheiro na cueca aqui. Ninguém tem nada aqui de interferência nossa em qualquer estatal, qualquer banco oficial para privilegiar quem quer que seja. Todos ganharam dinheiro em nosso governo de forma lícita.
Presidente, a Ana também tem mais uma pergunta para o senhor, mas antes eu quero registrar que mais de 113 mil telas nesse momento exibindo Oeste Sem Filtro, acompanhando essa entrevista, e quero aproveitar muita gente nova hoje no canal também, gente que acompanha o nosso programa todos os dias, para fazer um convite para você que está aí nos acompanhando também, que é nosso assinante da nossa revista digital. O presidente Bolsonaro falou aí de anistia, inclusive é o tema da capa dessa edição da revista Oeste, assinada por Augusto Nunes. Está aí, estamos exibindo aí na tela do nosso programa. Os perdoados não perdoam. Os autores de crimes graves, anistiados há 44 anos, exigem que os presos do 8 de janeiro continuem na cadeia ou no exílio. Texto brilhante assinado por Augusto Nunes, comentamos na última sexta-feira. Então faço um convite para você que está aí acompanhando essa entrevista, acompanhando o programa Oeste Sem Filtro, e lembrando que nós preparamos uma oferta especial aí com 30% de desconto na assinatura, e peço, claro, a sua ajuda para indicar amigos e familiares. Você que já é nosso assinante, basta acessar o link br.revistaoeste.com/indique, ou também você pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui na nossa tela. Aí você vai encontrar todas as informações para poder presentear os seus amigos, familiares, com até 30% de desconto na assinatura da nossa revista digital. Lembrando que esse link você pode enviar para quantas pessoas você quiser, nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, e também disponibilizar nas suas redes sociais. Então aproveite esse desconto. E nós seguimos aqui com a entrevista com o presidente Jair Bolsonaro. Ana Paula Henkel tem mais uma pergunta. Diga lá, Ana. Presidente, o Brasil está diante de inúmeras inconstitucionalidades, né? E isso vem desde a administração do senhor. Inclusive, a própria Revista Oeste tem uma matéria mostrando mais de 100 interferências do judiciário no executivo, né, em prerrogativas do senhor como presidente. E mesmo na troca, na eleição, depois da eleição de 2022, essas inconstitucionalidades, elas continuam de uma maneira histórica, né, trazendo uma insegurança jurídica muito grande para o Brasil. O senhor, como membro do parlamento há mais de 2 décadas, o que o senhor acha que pode ser feito, que os parlamentares podem fazer? Claro que dentro das 4 linhas, como o senhor sempre disse, o que pode ser feito para cessar essas inconstitucionalidades que estão trazendo um caos jurídico no Brasil, né? O que pode ser feito além de reuniões com ministros do Supremo Tribunal Federal, de notas de repúdio nas redes sociais? O senhor que esteve ali dentro durante tanto tempo, o que pode ser feito, presidente? É a consciência do parlamentar. Nós temos visto aí, a mídia tem noticiado, e é verdade, o senador Rogério Marinho do Rio Grande do Norte tem procurado conversar com os ministros, alguns outros parlamentares também, e o que eles vão lá pedir é uma coisa óbvia, tá? O que não é legal tem que ser deixado de existir, como esses inquéritos, tem inquérito de 5 anos. Lá, desde a Raquel Dodge lá atrás, é contrário, e se passa por cima disso. E ali, tudo se pode fazer. É como nós temos, por exemplo, hoje em dia, o ex-superintendente da Polícia Rodoviária Federal preso. Não tem cabimento à prisão, não se enquadra nas preventivas. Ninguém deixou de votar por ação da Polícia Rodoviária Federal. Ninguém. Todos que trabalharam comigo eram pessoas as melhores possíveis e tinham liberdade para trabalhar. A própria prisão do Anderson Torres, uma minuta golpista. Meu Deus, o que é isso, minuta golpista, meu Deus do céu? Vamos supor que eu não tive acesso a essa minuta lá, que tivesse lá um artigo 142, o Estado de Defesa, Estado de Sítio, sei lá o que for, está na Constituição, você pode estudar. Nós não tomamos nenhuma medida de força ao longo de 4 anos. Alguns me criticam até, porque eu joguei dentro das 4 linhas. Você tinha que fazer o contrário, para fazer valer a Constituição, se impor. Tá? Só quem está investido no mandato presidencial, que só Deus sabe como eu consegui furar o sistema, né?
uma fissura do sistema, chegar à presidente da República, vai entender isso daí. O que sempre fizeram no Brasil quem chegava ao poder negociava tudo. E o que é negociar tudo? É negociar tudo. A preço do quê? A preço da miséria do povo brasileiro, da falta de conhecimento, né? Da falta de bem-estar, de dias melhores, uma péssima instrução, que um povo desinformado é facilmente manipulado. E isso, se vocês pegarem aquela minha sessão, né, que seria secreta, reunião de ministros, sessão secreta com meia dúzia, no máximo, estavam todos os ministros lá. Eu falei como é fácil impor uma ditadura no Brasil. Estavam vivendo o período da Covid. Eu exigindo da justiça uma posição, exigindo de todo mundo, até no seu mandeta ali, quem tinha que definir aquelas questões de tratamento precoce era o médico, não era um juiz e nem o Senado brasileiro, e nem um deputado federal, é o médico. Tá? Até eu falo de novo aqui, eu vi esses dias circulando aí uma imagem minha do Djokovic, né, o campeão aí de tênis, em cima escrito, o que eles têm em comum? Daí o cara escreveu embaixo, leram a bula da Pfizer. Tudo de perna pro ar no Brasil. Me chamam de genocida o tempo todo. A verdade vai aparecendo. Qual país do mundo está obrigando criança de 6 anos, de 6 meses a 5 anos a se vacinar? Qual país do mundo? Alguém me diga aí. Só o Brasil. Com que interesse? Eu não vou falar porque eu não tenho provas, tá? É o interesse. Presidente. Durante a pandemia, alguém pediu leito infantil para Covid? Não. Então, Presidente. Muita coisa aconteceu. Não sei o que os parlamentares podem fazer, é a consciência de cada um. Eu costumo se colocar no lugar dos outros. Você se coloca no lugar que está na papuda uma hora dessa. Você acha que é justo o que está acontecendo lá? Então, o que você tem que fazer? Qual é a união que você tem que fazer aí na Câmara e no Senado para buscar aí justiça? Não vou falar nem anistia. Justiça para todas essas pessoas. Sei, eu procurei fazer a minha parte ao longo de 28 anos de deputado federal. E eu não discursava para as paredes, como alguns jornalistas, né? Ele falava com as paredes. Não, quando você ocupa o microfone da Câmara, os seus 15, 20 segundos vão na Voz do Brasil à noite. Então falava para quase 10 milhões de pessoas quando discursava sozinho. E só quem discursa ali pode ter espaço na Voz do Brasil. Então, os parlamentares, peço do coração aí, se coloquem no lugar das pessoas que estão tendo esses problemas agora e vamos buscar uma alternativa pacífica, obviamente, né? Para que a gente volte à normalidade, volte a viver em paz, o Brasil possa progredir e nós possamos realmente, parlamentares, né, produzir felicidade para o nosso povo. Perfeito. Presidente, Adalberto Piotto também tem mais uma pergunta aqui. Presidente, é muito rápido. O senhor pretende ou já tem falado com o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, e com o presidente da Câmara, Arthur Lira, institucionalmente, como ex-presidente, como representando o PL, para justamente tentar encontrar uma solução para esses atos de inconstitucionalidade? O que nós estamos vendo aqui, obviamente, não tem precedente, não do pós-democracia, não do pós-redemocratização, pós-constituição. O senhor pretende falar com os dois líderes do Congresso? Olha, a conversa minha com eles é via parlamentares. Muitos parlamentares, quando vão procurar o respectivo chefe de poder, ligam para mim, a gente troca ideias, né? Para que possam conversar com eles da melhor maneira possível. Essa é a minha contribuição. Eu gostaria até de me afastar da política, mas quando eu vejo o rumo que está tomando o Brasil, eu volto atrás. Apesar dos riscos que eu estou correndo, de ter minha liberdade cerceada, não por ação, tá? Por vontade de terceiros, eu não vou desistir disso aí. Eu tenho uma filha de 13 anos, que vai querer se lembrar do teu pai, tá? No futuro, porque eu vou embora na frente dela, estou com 68 anos de idade, como um pai que pensou no futuro dela. Mas no futuro dela não é o econômico dela, como alguns acham, na herança.
né? O futuro dela de ter liberdade para poder usufruir das maravilhas que tem o nosso país. Perfeito. Presidente, eu recebi aqui uma pergunta do Rodrigo Constantino, que está acompanhando também essa entrevista, está aqui na nossa audiência. Ele pergunta o seguinte: o senhor acha que essa situação absurda de ditadura que estamos vivendo seria possível sem a cumplicidade da velha imprensa? Constantino, olha, se a imprensa tivesse um mínimo de isenção, isso não estaria acontecendo. Nós temos alguns lampejos de vez em quando da grande mídia, né? Mostrando que pode ser o nosso futuro. Você vê a grande mídia hoje de manhã, a Daniela Lima, né? Encontraram um laptop da BIM na casa do vereador Carlos Bolsonaro. Depois a PF desmente. E se você vê ela falando sobre isso, ela fala como se fosse uma coisa, tá vendo? Olha o Bolsonaro aí. Depois você vê essa grande rede de televisão que não tem coragem de me dar o espaço ao vivo para falar com eles, que é a Rede Globo, falando que a PF chegou aqui, eu fugi. Saí 6 da manhã de casa, fui pescar. Geralmente sai às 5. Atrasei um pouco mais. E a PF chegou aqui às 7h30. Ué, a PF chegou atrasada às 7h30? E depois chegou um helicóptero aqui também. Nem para traficante o pessoal faz isso. Eu passei a ser uma prioridade total. Parece ou eu sou realmente um empecilho para eles. Eu sou alguém que pode colaborar, mudar o destino do nosso Brasil. Eu fiz um decálogo aqui, o decálogo do Partido Liberal, né? 10 itens, logicamente, decálogo. Se você pegar isso e mostrar para tira o cabeçalho que está a PL e pega um eleitor do PT, o que você acha de defender a família, a Constituição, legítimo direito, a defesa da família, a vida desde a concepção, a diminuição da carga tributária, que fizemos muito bem, a liberdade econômica, o agronegócio, o combate às drogas. Ele praticamente concorda com tudo. Por que você está votando no PT? Você quer que o teu filho, com 12 anos de idade, decida o sexo dele? Ninguém aqui é homofóbico. Tenho grandes amigos homossexuais, né? Mas você quer isso para o teu filho? Nós pais queremos nosso filho bem encaminhado, que vá jogar futebol, que seja um bom jornalista, um motorista de ônibus, sei lá o que for, e constitua uma família. Por que botar isso na cabeça de uma criancinha com essa idade? 5, 6 anos de idade. Eu descobri isso em 2010. Isso me projetou para a política. O PNDH3, que eu já disse para vocês no começo aqui, né? 180 itens. Um dos itens mais importantes é desconstrução da heteronormatividade. Ensinar para a criancinha em sala de aula que o papai pode ser mamãe e a mamãe pode ser papai. Ou se for 2 homens, não tem problema nenhum. Eu não estou criticando as pessoas terem esse comportamento, mas por que em escola, criança com 5 anos de idade fazendo isso aí, por que lá atrás se relativiza a questão da pedofilia no Brasil? Eu sou acusado de pedófilo durante a campanha, pelo Janones. Quando eu falei de um clima, eu sempre usei, se pintar um clima, eu vou lá. Se tiver um clima bom, eu vou pescar. Sempre foi assim. E aquilo é difundido, e foi descoberto agora o verdadeiro gabinete do ódio, né? 2 centenas praticamente de mídias sociais de esquerda que tinham, logicamente, havia superposição, mas ultrapassava a casa de 1 bilhão de pessoas com superposições de redes que buscava de toda maneira bombardear a cabeça do eleitor de 16, 17 anos, que foi feita uma campanha do TSE para tirar o título do eleitor. Presidente... Então isso tudo que perdão, acontece... interromper. Mas eu fui informada que eu vou precisar encerrar a entrevista, mas antes tem uma última pergunta aqui de Augusto Nunes para a gente encerrar essa conversa. Presidente, eu vou repetir um convite que eu já imagino a resposta. Queria convidar o senhor a vir aqui até a Revista Oeste, que fica na Avenida Paulista. E esse convite é extensivo ao presidente Lula também, que virá em outro dia, que é o chamado teste da Paulista, né? Aí o senhor vê se é popular ou não. O senhor topa? Olha, está previsto eu voltar a Brasília depois do Carnaval.
tá? Porque eu, mesmo estando de folga, eu faço política. Perfeito. Estou conversando com vocês aqui, infelizmente, em cima de uma ação feita pela Polícia Federal. Eu vou sem problema nenhum. Ótimo. Eu aqui entro em qualquer lugar do Brasil. Sou muitíssimo bem tratado, como fui agora, em Alagoas e também no Rio Grande do Norte. Como também tive há pouco tempo no Norte, lá em Belém do Pará. Como minhas andanças pelo Brasil. Eu entro em qualquer lugar aqui, tomo um refrigerante, uma Coca-Cola, um pão, ou vou num pé sujo, sou muito bem tratado. O pessoal reconhece na gente, que pese eu ser um deputado baixo clero, né? Que não tem o pedigree para muitos, é um cara bronco, tosco, mas nós fizemos o que a nossa consciência mandou fazer, e como eu não tenho conhecimento de muita coisa, tive a felicidade, graças a Deus, convidei pessoas maravilhosas e aceitaram o convite, vieram trabalhar, como o Tarcísio de São Paulo, foi um grande trabalho, o próprio Paulo Guedes, a Damares, o nosso querido senador aqui do Rio Grande do Norte, o Marinho, que levou, de fato, água para o Nordeste, o Gilson, no turismo, lá de Pernambuco, entre o Roma da Bahia, entre tantos outros. O próprio Ricardo Salles também, no meu entender, fez um trabalho fantástico na questão do meio ambiente. A Tereza Cristina, não existe palavras para falar aí do que ela fez no agro, abrindo fronteiras do Brasil, inclusive um entendimento excelente entre nós, quando eu fui na Rússia negociar a não interrupção de fertilizantes para o Brasil e também a questão do diesel, tá? O Putin nos pediu ovos, tá? E eu falei com a Tereza, nós não podemos, e ela concordou, vamos abrir agora a exportação de ovos, porque a população deles, se eu não me engano, um pouco mais da metade da nossa, né? E teríamos um impacto muito grande você abrir a exportação de ovos rapidamente, você ia subir então, muito. Presidente. E aí arrastava tudo com isso. Então, quando vamos exportar, vamos fazer isso, fazer aquilo. Então, isso tudo realmente é a marca do nosso governo. Eu agradeço a Deus por ter colocado essas pessoas maravilhosas do meu lado. E está uma coisa tranquila, se Deus quiser, vamos fazer o teste da Paulista aí contigo do meu lado. Claro, e presidente, com muito prazer. E o presidente Lula também poderá trazer os seus ministros, se quiser, não tem problema. Muito obrigado, presidente. Valeu, Augusto, um abraço a todos da Oeste aí.